Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Quero começar esse vídeo com esta linda frase de São Padre Pio que dizia: eis que finalmente voltou o mês da linda mamãezinha. É assim que nós iniciamos o nosso mês de maio. Muitos de vocês me pediram, então aqui está o primeiro vídeo. Todos os dias do mês de maio nós teremos um vídeo com uma meditação voltada para Nossa Senhora, para que a gente possa viver bem o nosso mês de maio. Por isso eu já te convido, você que ainda não é inscrito, a se inscrever no meu canal, a deixar o seu joinha e também ativar os sininhos de notificação para receber os nossos próximos vídeos. Não deixa também de comentar o que você achou desse vídeo e compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo que você está tendo aqui. Sem dúvida nenhuma, o mês de maio é um mês muito agraciado. É um mês tão extraordinário porque é dedicado à Virgem Maria, que também o servo de Deus, o Padre Júlio Maria, diz que sem ela na igreja seria como um ano sem o mês de maio. Imagina como seria um ano sem o mês de maio. O servo de Deus, o Padre Júlio Maria, diz: assim seria a igreja sem a Virgem Maria. E para a nossa primeira meditação desse nosso primeiro vídeo, eu quero trazer uma meditação de Santo Afonso, cujo título do vídeo é Inefável Dignidade de Maria Santíssima. Então nós vamos meditar nesta inefável dignidade de Nossa Senhora. E para compreender a alteza, a grandeza com que Deus elevou a Virgem Maria, ou seja, esta inefável dignidade dela, nós podemos começar com o próprio Evangelho de São Lucas, a anunciação do anjo. Por quê? Porque ali o arcanjo Gabriel vai fazer uma saudação importante à Virgem Maria, dizendo: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E Santo Tomás, explicando sobre esta fala, esta anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, ele diz o seguinte, que não havia motivo para que um anjo pudesse reverenciar uma criatura humana. Por quê? Porque os seres angélicos são de puro espírito e é superior à criatura humana em graça, em familiaridade, em santidade, em familiaridade com Deus e em santidade. Então não havia por que um anjo reverenciar uma criatura humana. E ele até mostra que no Antigo Testamento eram os homens que se sentiam honrados em poder reverenciar os anjos, em poder testemunhar esta reverência que nós temos pela criatura angélica. E quando ele fala isso, eu me lembro, por exemplo, que quando 2 anjos apareceu para Abraão, Abraão se ajoelha. O próprio profeta Daniel, no seu livro, vai dizer que quando um anjo veio em sua direção, ele ficou tão aterrorizado que caiu com a face por terra. Estou citando 2 questões aqui para mostrar qual era a reação humana diante do ser angélico. Então Santo Tomás diz, não havia por que os anjos reverenciar uma criatura humana, porque os anjos lhe é superior em graça, familiaridade com Deus e santidade. Então não havia por que eles reverenciar a criatura humana até o dia em que o anjo pudesse encontrar uma criatura humana que lhe fosse superior em graça, familiaridade com Deus e em santidade. E Santo Tomás diz que esse dia aconteceu, esse dia chegou quando o arcanjo Gabriel se depara diante de Nossa Senhora. Se eu mostrei para vocês que antigamente era o homem que se inclinava e reverenciava, agora é o contrário na Anunciação. Não é a Virgem que se inclina diante do anjo, mas é o anjo que vai se inclinar diante dela e vai dizer: Ave, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. E o próprio Santo Tomás diz que aí está o testemunho do arcanjo Gabriel, da sua reverência para com
a Santa Mãe de Deus, até por causa da expressão ave, que era uma expressão que era dada aos reis, aos imperadores. Por isso fica claro para nós o que a própria Igreja ensina, que ela é rainha soberana dos anjos. E não é à toa que o Papa Pio XII, chama o arcanjo Gabriel de primeiro arauto das glórias da Virgem Maria, ou seja, ele é o primeiro que anunciou as glórias de Nossa Senhora, exatamente quando ele se inclina diante dela e ele sauda ela. Para entender, então, esta inefável dignidade da Mãe de Deus, nós precisamos compreender exatamente isso que o próprio Santo Afonso vai falar nesta meditação de hoje. Para compreender a altura com que Maria Santíssima foi sublimada, é necessário compreender qual grande e qual é a alteza de Deus. Então, se você quer saber a que ponto Deus elevou a Virgem Maria, é necessário compreender a grandeza e a alteza de Deus. Por quê? Porque ela é a Mãe de Deus, né? Me lembro também daquilo que o próprio São Luís fala no tratado. Quereis compreender a Mãe, deve então compreender o Filho. Então, quem não compreende Nossa Senhora, eu pergunto, será que compreende o Filho? Então, muitas vezes as pessoas não conseguem entender isto. As honras que a Virgem Maria recebe é por causa do Filho dela. Eclesiástico 3:3, Deus quis honrar os pais pelos filhos. E quem é o Filho dela? É nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí olha o que mais diz, basta dizer que Deus fez da Santíssima Virgem a mãe do seu Filho para ficar entendido que Deus não pôde elevar mais alto do que a elevou. Então, Santo Alberto Magno diz que a maior dignidade é ser Deus. Esta dignidade está reservada somente à Trindade Santa, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esta é a maior dignidade. Mas a segunda maior dignidade é ser mãe de Deus. E somente a Virgem Maria foi e é a mãe de Deus. Então, basta dizer que Deus fez dela a mãe do seu Filho para ficar entendido esta inefável dignidade dela, a que ponto Deus exaltou, a que ponto Deus elevou a Virgem Maria, né? Porque Deus Pai a escolhe para ser a mãe de seu Filho e o próprio Filho a escolheu para ser a sua mãe e o próprio Espírito Santo desposou a Virgem Maria como a sua fidelíssima esposa. Bem diz Santo Arnaldo, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, que Deus, fazendo-se filho da Virgem Maria, sublinhou acima de todos os santos e anjos. Então, Deus, o Filho, ao se encarnar em Nossa Senhora, ao fazer dela a sua mãe, elevou a Virgem Maria até mesmo acima de todos os anjos e de todos os santos, né? E por isso, olha, vai dizer também aqui o próprio Santo Afonso. É por isso que os apóstolos, né, os evangelistas, melhor dizendo, não escreveram tantas coisas a respeito de Nossa Senhora. Talvez você fale, nossa, mas escreveu tanto sobre São João Batista, falou tanto de uma Maria Madalena, e por que falou tão pouco de Nossa Senhora? E aí Santo Afonso vai dizer, né, que bastou falar que ela era a mãe de Deus. E ao falar que ela é a mãe de Deus, disse tudo, gente. Então olha que bonito. Quem considera isto deve estranhar por que os santos evangelistas, que tão difusamente registram os louvores de um São João Batista, de uma Santa Maria Madalena, tão escassamente se mostra e descreve a grandeza de Nossa Senhora, né? Olha só, tendo dito que desta Virgem nasceu Jesus, não julgaram necessário acrescentar nada mais. Bastou dizer que ela era a mãe de Deus. Acha pouco, né? Eu lembro que uma pessoa uma vez me questionando Nossa Senhora, eu ia fundamentando, esta pessoa olhou para mim e disse, não, irmão, tudo bem, mas ela só é a mãe de Deus. Eu falei, nossa, só isso? Nada mais, né? Ela só é a mãe de Deus, tá? Mas quem é Deus? Aquele que o céu nem pôde conter, esteve dentro dela. Santa Catarina de Sena, se eu não estou enganado, foi ela que teve uma visão de Jesus com o universo na mão. Aquele que tem o universo na mão quis estar no ventre de Nossa Senhora. Então, ao dizer que ela é a mãe de Deus, disse tudo. Por isso que até mesmo
a maternidade de Nossa Senhora é o pedestal de tudo aquilo que se fala em relação da Virgem Maria, né? Então, olha só, por isso, para a gente encerrar, se você quer honrar Nossa Senhora nesse mês de maio, entenda uma coisa que diz Santo Afonso. Todos os títulos que nós quisermos e pudermos dar a ela, não vai honrar tanto como o título de Santa Mãe de Deus. Então, ame Nossa Senhora nesse mês de maio, esteja mais aos pés de Nossa Senhora, derrame suas lágrimas para ela, volte o seu olhar para ela, porque o mês de maio é o mês da Mãe, é o mês de muita graça, do qual Deus quer derramar aos nossos corações pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Maria Santíssima, eu vos amo com amor eterno, ó Santa Mãe de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.